Tudo certo, pessoal? Então hoje, a gente vai estar aqui para a aula 7 e essa aula aqui eu vou estar explicando alguns exercícios para vocês praticarem aí no computador de vocês, certo? Então começando aqui, ó, pela atividade número 1, nós vamos fazer aqui a atividade número 1, realizar operações com todos os operadores aritméticos e de atribuição. Ou seja, lembra lá da nossa primeira aula de variáveis e a segunda aula de operadores? Nós vamos usar isso aqui, né? Ó, aqui até coloquei aqui, ó, usando variáveis, né? A gente não vai usar o número inteiro. Então, eu usei um exemplo aqui, tá, de um operador aritmético. No caso aqui é a soma. Então, nós vamos o que vocês precisam fazer, né? Declarar as variáveis, né, e utilizar as variáveis dentro aqui da soma, né, e mostrar essa soma, né, ó. Então, aqui, ó, operação com todos os operadores. Então, nós estamos fazendo a operação aqui do que? De adição, né, A mais B. E aqui nós estamos utilizando, né, a atribuição também, né? A mais igual a B. Então, A vai receber o valor de B, que é a mesma operação que aqui, só que agora o A vai ser atualizado aqui, né? Ele vai receber o valor dele mais o B, né? Mais o 5. Então, 10 mais 5, 15, certo? Aqui ele só está mostrando a soma dos dois, que é 15. E aqui o A vai estar recebendo um valor atualizado agora de 15, né? Que é mais 5, certo? Então, para vocês praticarem, façam isso com todos os operadores que nós vimos lá na aula 2, certo? Vocês fazem aqui com subtração, divisão, multiplicação, para vocês praticarem. Aqui na atividade 2, né, são alguns passos que nós estamos fazendo aqui, são várias atividades na verdade, ela é mais envolvida aqui da aula 3, né, das condicionais do if else. Então aqui, ó, vamos lá, criar lógica utilizando o if else para verificar se o número é par ou ímpar. Quem assistiu a aula sabe que tem uma solução, né? De uma dessas aulas aqui, eu não vou lembrar agora qual aula que está explicando exatamente isso, se não me engano é a aula de funções. Ela explica como você faz já essa função, uma função, né? Se vocês quiserem já criar em função, pessoal, né, criar uma funçãozinha para fazer isso aqui, pode fazer, né? Que daí vocês salvam esse código, né? Vocês reaproveitam ele depois, né, de alguma forma. Então, quem sabe lá já tem a lógica de como que é que verifica se o número é par ou ímpar, tá? Então aqui a próxima atividade, criar lógica usando o if else. Eu vou parar de repetir essa primeira parte, que todas são iguais, tá? Só para a gente verificar daqui para frente. Então, para verificar se o número é positivo ou negativo, então fazer lá um if, né, usando o if, né, a estrutura lá do if. Vamos colocar aqui só um exemplo da estrutura do if, para quem não está lembrando, né? E aqui else, abrindo e fechando. Então, a estrutura do if é assim, né? Para quem não lembra aí, né, aqui um exemplo. Então nós temos o if, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui dentro vai a condição lógica, né, a operação lógica que ele vai verificar se é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro desse primeiro bloquinho aqui, né, de código, que é entre a abertura dessa chave e fechamento. E se for falso, o que está aqui dentro, ele vai executar o que está aqui na chave, no bloquinho do else, né. Então, só para vocês lembrarem a estrutura aí. Partindo aqui agora para a terceira atividade, verificar se uma pessoa é maior de idade. Então, o que é uma pessoa com maior de idade? Uma pessoa que tem 18 anos, ela fez 18 anos. Então, vou fazer uma lógicazinha aqui para verificar se ela é maior de idade. Bem simples, pessoal. E essa aqui eu coloquei mais um desafiozinho aqui, né, um pouquinho mais difícil, essa última aqui, que é verificar se um número é divisível por 3 e 5. Então, aqui a gente vai usar aqueles condicionais, né, aqueles operadores lógicos um pouquinho mais avançados, né, e, ou, lembra do e, ou e da negação? Aqui, se não me engano, vai usar só o e, né? Eu não coloquei aqui para usar o ou, né? Não tem muita necessidade. A gente pode até expandir essa atividade aqui para fazer e 5 ou 3 e 5, né? A gente pode fazer dos dois casos, só trocando o operador lá depois. Mas tem que ser um número divisível, né? Verificar se ele é divisível por 3. Como que funciona, né? Se a gente vai colocar um número lá, né? Qualquer número, vocês vão escolher algum número que seja dividível, lembra, usando a variável. Então a gente vai pegar aqui, colocar uma variável lá, colocar um valor e verificar se essa variável ela é divisível por 3 e divisível por 5. Ela tem que ser divisível pelos dois números. Lembrem-se disso, beleza? Então, aqui partindo agora para a atividade 3, né? Agora ela é voltada mais aqui para as estruturas de repetição. Então, ó, criar um looping que imprima os 100, os números de 1 a 100. Então, aqui ele vai estar imprimindo, né, aquela sequência que a gente vê ali no começo da aula, só que de 1 a 100. Então, coloca para ele imprimir lá de 1, lembra, começa de 1 e vai até 100. Não é de 0, tá? Então, aqui, ó, próxima atividade aqui, criar um loop que imprima os números pares de 1 a 100. Então, se você fez essa atividade aqui, né, de verificar se o número é par ou ímpar, já tem parte do código feito disso aqui, do looping, né?
Aí você vai construir o loop. Então, para quem não lembra lá, vamos recapitular aqui a estrutura do looping, né? Nós podemos usar o for, né? Vou abrir aqui, né? Aí lembrem-se que o começo aqui é a declaração de variáveis, né? Eu vou usar um exemplo bem simples aqui da declaração de variáveis. Aí a primeira parte é a declaração de variáveis, separado por ponto e vírgula. Lembra, não é nem vírgula nem ponto, é ponto e vírgula. Esse símbolozinho aqui, ó. A segunda parte é a condição lógica, então é quando ele vai parar, né? I menor que alguma coisa, que eu não vou colocar aqui para não, né, definir, ou I maior que alguma coisa, né? Aí vocês vão ter que definir aí na lógica, né? I maior igual, menor igual, aí vocês definem aqui na lógica. Não vou colocar aqui porque faz parte da atividade. Opa. E por fim, né, o último aqui é o que ele vai executar após cada interação. Então na hora que ele finalizar todo o código que tiver escrito aqui dentro, né, do bloquinho do for, e na hora que ele terminar de executar tudo que tiver aqui dentro, ele vai executar o que está aqui depois desse ponto e vírgula. Então a gente usa lá os iteradores, né? Eu vou colocar aqui só para vocês lembrarem. O i mais mais é um iterador, mas a gente pode colocar qualquer lógica aqui. Por exemplo, i mais igual a 2, para ele ir saltando de 2 em 2, né? Ou i menos igual a 2, né? Que ele vai voltando de 2 em 2, né? Ele vai diminuindo de 2 em 2, enfim. Vocês vão utilizar o que vocês precisarem aí para fazer as atividades aqui, beleza? Então, na terceira atividade aqui nós temos um loop que imprima os números ímpares, então é o inverso disso aqui, muito fácil. Se vocês fizerem isso aqui, já sabe que a lógica, vocês conseguem fazer esses dois aqui, ó, em uma só. Né? Na verdade, não dá para fazer em uma só, porque daí ele só tem que imprimir o ímpar aqui e esse aqui só par. Né? Então, tem que ser esse aqui. E por fim, aqui a última atividadezinha com looping, né? Com estrutura de repetição. Imprima a tabuada de um número qualquer. Então, vocês vão colocar lá um número, escolher um número, colocar uma variável. A variável, por exemplo, vai receber 9. Aí tem que imprimir na tabuada do número 9. Né? Vocês vão ter que fazer um looping que imprima a tabuada do número 9. Tá? Não precisa ter ordem, não. Precisa ter... É bom, por exemplo, colocar, por exemplo, no console.log, né? .log, só uma dica, tá? Não precisa ser exatamente assim, mas vocês podem colocar, por exemplo, é, vamos colocar a do 9, por exemplo, tá? Só um exemplo aqui. Então a gente faz a impressão aqui, por exemplo, é a tabuada do 9, então vocês vão imprimir 9 mais, aí a gente usa lá uma concatenação, né? X mais, né? E aí aqui o i, por exemplo, né? Que dele vai imprimir essa concatenação aqui, né? 9 vezes i. Aí é 1, 2, 3. E daí na frente lá vocês colocam o resultado, né, da tabuada. Então eu imprimi a tabuada aqui, já dei até uma dica muito boa aqui para vocês printarem, né, mostrarem a tabuada de determinado número. Mas lembra, tem que usar variável, né? Esse 9 aí tem que ser, ele tem que estar dentro de uma variável, não pode ser só o número lá não, tá? Tentem utilizar variáveis aí para vocês irem acostumando. Na atividade 4, nós temos então aqui referente às funções. Então, se vocês já tiverem um código aqui, né, das outras atividades, vocês podem utilizar aqui, por exemplo, ó, cria uma função que receba dois parâmetros, né, como parâmetros aqui, né, dois números como parâmetros, e retorne a soma deles. Né. Então, lembra da estrutura, lembrando aqui rapidamente da estrutura da função, nós temos aqui a function, aí nós abrimos e fechamos parênteses, perdão, aqui ainda falta o nome da função, né? Nós colocamos aqui function nome, por exemplo. E aqui na frente nós abrimos chaves e fechamos chaves. Então, e para chamar a função, né, nós usamos nome, abre e fecha parênteses. No caso aqui ela não tem nenhum parâmetro, então é assim que eu chamo. Se ela tiver algum parâmetro aqui dentro, né, por exemplo A, eu tenho que colocar aqui algum valor que vai passar para A, né? Pode ser um número, pode ser uma string, né? O que ele está pedindo que passe, né? Então, só para lembrar como que faz a declaração chamada de função aqui. Então, vocês vão ter que fazer uma função, né, que retorne, que se passe dois parâmetros e retorne a soma desses dois parâmetros. Eu acho que é essa função aqui que nós fizemos na aula de função, tá? Então, quem está lembrado aí, quem está antenado da aula vai ter lembrado aí. Aqui nós temos também a função que retorna o fatorial de um número. Né? Isso aqui, pessoal, o que é um fatorial? O fatorial, quando você, por exemplo, faz aqui, ó, fatorial de 3, nós vamos colocar 4. O que é esse fatorial aqui? É a mesma coisa de você fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso aqui que é o fatorial.
Então é o número fatorial de 4, 4 vezes todos os seus antecessores. Se eu colocasse aqui 7, então seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes... Não, pulei o 3, né? Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então vai fazendo até chegar no 1. Né? A multiplicação de todos os antecessores aqui. Então, essa aqui é o exercício do fatorial, tá? Então você tem que fazer uma funçãozinha, você passa um parâmetro lá, a função retorna o fatorial de um número. Então você passa um número como parâmetro e ele vai ter que retornar o fatorial desse número, né? Aqui você vai fazer a operação do fatorial. Quarta aqui, terceira atividade da função e última, né? Criar uma função que retorne o somatório dos números de 1 a n, onde n é um parâmetro da função. Isso aqui, o enunciado fica um pouco complicadinho, mas por isso que eu estou aqui para explicar para vocês, né? Então, o n, né, ele vai ser um parâmetro aqui da função, é um número que você vai passar. Então, você vai passar um número, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o somatório de todos os antecessores, ele é bem similar aqui ao fatorial. Ele vai fazer um somatório de todos os números antecessores a esse. Então, vamos usar um exemplo aqui, tá? Se você passar aqui o número 4 novamente, o que, que ele tem que retornar? Ele tem que retornar a soma de 4, mais 3, mais 2, mais 1. Aqui mais 0 não conta porque mais 0 não vai dar nada, né? Mas é isso aqui que ele tem que fazer. É quase igual ao fatorial, só que somando. Então, você vai ter que ir somando todos os antecessores, beleza? Eu ia colocar um desafio aqui um pouquinho maior. Vou até fazer, acho que isso aqui. Não, mas no caso aqui, acho que ele já vai fazer isso, né? É a soma de 4 mais 3 mais 2 mais 1. Isso mesmo. Vamos deixar só isso aqui, porque o outro desafio que eu tenho aqui era para fazer uma sequência, mas eu acho que vai confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Então vamos deixar aqui só esse exercício aqui do somatório, né? É o somatório de 1 a n. Então ele sempre vai começar pelo 1 aqui, né? O limite, na verdade, final vai ser 1. E ele vai começar lá pelo número que você passar. Então, se eu passar aqui 350, ele vai ter que fazer 350 mais 349 mais 348, mais ele vai somar tudo e vai retornar o valor da soma total. Beleza? Então, é isso. Esse aqui são as atividades das funções. Lembrando que vocês podem usar para fazer função, né? Como a função é muito prática, vocês podem usar a função para resolver qualquer coisa aqui, tá? Se vocês quiserem criar uma função para fazer os loopings aqui, pode fazer, né? Não tem problema não, pode fazer. Então, aqui na última atividade, nós temos então aqui voltada para as estruturas de dados, né? Atividade 5. Então, primeiro você vai criar um array com 10 números. Né? A gente vai declarar lá, lembra? Vamos lá, ó, declaração de array. Let é como se fosse uma variável, né? Então, um vetor aqui, eu vou colocar um vetor aqui, por exemplo, e pronto. Isso aqui é um vetor declarado já. Aqui ele está vazio. Se você quiser, você pode colocar os valores aqui dentro. No caso, a primeira atividade é você criar um vetor com 10 números. Só número, né? Não pode usar texto, né? Não pode usar string assim, né? Tem que ser usar só números, tá? A gente vai colocando os números aqui, enfim. Vai inventando aí alguns valores para colocar aqui, mas tem que ser 10. No mínimo, né? Vou colocar 10 aqui para não ficar muito grande também o vetor. Criar uma função que receba um array como parâmetro. Então, a gente já misturou com função aqui. Você vai ter que passar um vetor, né? Um array aqui é um vetor, desse daqui que a gente já viu, como parâmetro e retorna o maior número do array. Né? Então, por exemplo, ele vai ter que verificar qual que é o maior número desse vetor. Aqui o negocinho começa, né, um pouco complicar, né, que como a gente está vendo práticas de percorrer vetores, né, aqui a gente vai ter que percorrer o vetor para saber qual que é o maior número, né. Vocês podem usar qualquer tática, tá? Qualquer estratégia aí que vocês, qualquer ideia que vocês tiverem para descobrir qual que é o maior número, mas ele tem que fazer a função que retorna o maior número do array, uma que retorna o menor número do vetor, né? Aqui está o array, mas é o mesmo nome para vetor, tá? Isso aqui está em inglês. Então, o menor número do vetor que a gente passar na... Então, a função vai receber aqui um vetor, né? E aqui a gente vai ter que fazer um retorno do maior e do menor número, né? Uma função para o maior, uma função para o menor. Aqui nós temos uma outra atividade que ela vai ter que receber também um vetor como parâmetro e retornar a média dos números do array. Então, ele vai ter que somar todos os valores que estão dentro do vetor, né? E retornar uma média aritmética. A média simples, né? Tamanho do vetor, né? Soma todos e divide pelo tamanho do vetor. Aí vai ser a média ali. Por fim, nós temos aqui a última atividade. Essa daqui é com matriz. Eu deixei só uma de matriz porque matriz é um pouquinho chato mesmo de mexer, né? Principalmente para declaração,
para construção. Então, olha só, o desafio aqui é você criar uma função que construa uma matriz AXB. O que é uma AXB? Né? É uma matriz que você passe dois parâmetros. Então, vamos lá. A AXB, na verdade, é uma matriz de A linhas e X e B colunas. Né? Então, o A aqui seria o número de linhas que essa matriz vai ter, e o B vai ser o número de colunas, certo? Preenchidas com zeros, tá? Então, a gente vai declarar tudo preenchido com zero. Onde o A e B são parâmetros da função. Então, aqui nós vamos ter uma funçãozinha que vai ter o A e o B, né? E nós vamos montar uma matriz X, A, X, B. Como assim, né? Porque aqui ela vai ter um tamanho variável. Então, eu vou usar o exemplo aqui de uma matriz 4 por 4. O que é uma matriz 4 por 4? É uma matriz que tem 4 colunas. Então, vai ter tipo aqui 1, aí aqui 2, 3 e 4. Aí aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13, 14, 15, 16. É claro que aqui não está alinhado, né? Porque o tamanho aqui do número é maior, né? Alguns números são maiores que outros aqui, questão de ocupar espaço. Mas uma matriz 4 por 4 é isso. Ela tem 4 linhas, né? O A representa a linha, e 4 colunas, certo? Só que você vai ter que fazer uma função que ela construa uma matriz A e B. Então eu posso passar qualquer número aqui e ele vai ter que construir essa matriz aqui. Por exemplo, se eu passar aqui 10 por 10, ele vai ter que construir uma matriz com 10 linhas e 10 colunas. E todas elas preenchidas com zero, né? Então no caso aqui não vai ter esses números, né? Ela vai ficar da forma como pediu ali, né? Vai ser tipo 4 zeros aqui. Nós vamos fazer assim, né? Então, isso aqui seria uma matriz 4 por 4 preenchida com zero. Só para exemplo, tá? Então, esse é o último desafio aqui a última atividade aqui, o exercício não, um desafiozinho para vocês criarem uma função que construa matrizes para vocês. Então, de vez você tem que ficar digitando lá, né? Colocando uma matriz, um vetor dentro de um vetor, de um vetor, de um vetor. Vocês vão fazer isso, a função fazer isso para vocês, né? Vai agilizar um processo. Então, vocês já vão ter uma noção bem sólida de como que funciona a estrutura da matriz e a declaração. Beleza, pessoal? Então, de atividades, né? Isso aqui engloba atividades de todo o curso, né? Então, tem atividades aqui de todas as aulas que nós vimos nos cursos anteriores, nós podemos aprender aqui e praticar. E lembrando que o que faz a gente melhorar na programação, né? Além de estudar as novas funcionalidades, estudar a linguagem, é também praticar. Porque se nós só vemos na teoria, só assistimos ali, né, as aulas, não adianta muito porque a gente acaba esquecendo muito fácil. Então, fica aí a lista de atividades para vocês realizarem, com as atividades todas explicadas, né? Então, eu expliquei todas as atividades, então fica aí a lista, né, com todas as atividades explicadas aqui para vocês fazerem e não terem dúvidas. Se tiverem dúvidas, né, podem postar nos comentários sobre as atividades e eu vou verificar aí com vocês, beleza? Então, é isso, pessoal, e até a próxima.